Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da Não Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Marli Winkler. Tudo bem, Marli? Seja novamente bem-vinda. Obrigada, Charles. É uma alegria estar aqui novamente para falar de trabalho, né, que ainda vai render muito. Marli aí é uma parceira da Editora Teosófica, né? Estamos fazendo um trabalho muito importante para todos que têm interesses nesses temas, né? Também para preservação desses textos, né? Propagação desses textos de Helena Blavatsky, cofundadora da Sociedade Teosófica, considerada, né, a fundadora do movimento teosófico moderno, porque a Marli, ela é a tradutora do livro que a gente vai falar hoje, que na verdade é uma coleção, né? E ela também é presidente fundadora da Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, e também é presidente da IVU, International Vegetarian Union, né, desde 2011. Então, ela é uma pessoa que está envolvida aí, né, em várias iniciativas, principalmente relacionadas ao vegetarianismo, ao veganismo e também à teosofia. Então a Marli, ela levou vários anos, ela conseguiu aí fazer a primeira tradução dos Collective Writings, né, que aqui no Brasil e também em Portugal, com o Centro Lusitano de Unificação Cultural, em parceria, né? Então esses livros estão sendo publicados simultaneamente no Brasil e em Portugal, e ambos, né, com a tradução da Marli, que é a primeira tradução. Esses livros até então só estavam disponíveis em língua inglesa, né, os originais, e ela fez aí um trabalho hercúleo, né, porque é uma coleção muito grande, são 14 livros, né, Marli? São 15 com o índice regressivo final. E são livros... índices de toda a coleção. Sim. E livros extensos, né? Eu estou aqui então com o volume 1, que é o que nós iremos comentar hoje. Saiu recentemente, né, pela Editora Teosófica aqui no Brasil, já está saindo em Portugal também. Eu vi que o pessoal já está finalizando a edição deles. Então, nós fizemos o mais próximo do original possível, né, Marli? Teve uma preocupação. Ela tem ali também, ó. Teve toda uma preocupação. Olha, Quase 900 páginas. Quase 900 páginas. Né? E uma preocupação em fazer ele o mais similar ao original possível, tanto na matéria de tradução, né, do significado do correto dos textos, e também desde o tamanho da fonte, o tipo da fonte, né? Então teve toda uma preocupação aí na diagramação do livro. E também na capa, né? Ele tem essa guarda extra, né? Que é quase uma segunda capa que protege a capa principal, em capa dura, né? Então, bem semelhante aí ao original, que também tem essa guarda, né? Que vai por cima da capa. E utilizando a mesma foto. Então, no original tem, né? Cada um dos volumes tem uma foto de Blavatsky, e nós iremos fazer exatamente igual. Porém, como a coleção é muito grande, muito extensa, os livros estão sendo publicados gradualmente. É um trabalho aí bem grande de revisão, de diagramação e de produção também, né? Que publicar livro não é fácil, não é barato, ainda mais em capa dura, né? Então exige aí um esforço conjunto, né? Tive oportunidade, estou tendo a oportunidade aí de participar dessa produção aí junto com a Marli e as outras pessoas envolvidas, né? O pessoal do Centro Lusitano lá de Portugal. Mas está saindo, né, Marli? Então, esse volume 1, vamos falar um pouquinho do volume 1, que é o foco hoje, né? Que tá fresquinho aí, acabou de sair no Brasil, tá saindo em Portugal também. Fala um pouquinho para nós. Então, qual é o contexto, né? Qual que havia saído o volume 8 primeiro, né? Mas agora saiu o volume 1. Então, que período histórico que ele aborda e quais são os principais temas que a gente pode encontrar nesse volume? Exato. Então, vocês vão ver aqui, né, que está escrito 1874 a 1878. E a foto também não é uma foto aleatória, é uma foto do período, desse período da Madame, né?
Blavatsky. Então, assim serão os demais volumes. Como o Charles falou, né, são uma coleção completa, tem 15 volumes, todos eles mais ou menos, né, dessa grossura. Então, a gente vê que é uma obra de fôlego. Isso por si só já é uma coisa incrível, né? Uma coisa que não é qualquer pessoa que consegue dar conta. Porque ela escreveu tudo que está aqui dentro nesses 4 anos. E esses 4 anos foram justamente o período em que foi criada a Sociedade Teosófica lá em Nova York, que foi criada em 1875. Então, os primeiros escritos dela, descobertos pelo compilador, né, que foi até um parente dela, mais ou menos distante, que iniciou essa compilação, levou muitos e muitos anos, não vamos entrar em todos esses detalhes, que é muita coisa, mas enfim. Esse livro aqui aborda esse período que é muito rico, porque ela já foi para os Estados Unidos com uma missão. O movimento espírita lá na época estava, né, bem forte, acontecendo. Inclusive, o companheiro dela, né, principal, vamos dizer assim, de fundação da Sociedade Teosófica, que é o Coronel Walcott, estava envolvido nesse movimento espírita, interessado, escrevendo sobre isso para os jornais. Então, é nesse contexto que esses escritos vão se desenrolar. Porém, a gente tem que perceber que, além dessa conjuntura específica de cada volume, que, inclusive, cada volume vai ter uma pesquisa cronológica, que eu acho muito bom, né? A gente saber o que estava acontecendo naquela época. Porque, às vezes, a gente lê uma coisa separada da outra. Ah, Madame foi lá para o Tibete. Mas quando que foi isso? Em que circunstâncias? Tudo isso a gente vai ter em cada volume uma pesquisa cronológica que vai mostrar o que ela estava fazendo, ela e os principais atores ali, né, estavam fazendo na época. Para mim, isso é bem legal, porque as coisas não são dissociadas. A vida da pessoa, do autor, tem a ver também né, com aquilo que ela vai produzir, que ela vai abordar, os temas que vão ser abordados. Então, a gente vê justamente que foi o Espiritismo que teve a nota principal, mas não única, absolutamente. Ao longo de toda a obra, muitas pérolas estarão aqui dentro, porque a gente sabe, né, que ela foi uma pessoa que trouxe muita informação, que, vamos dizer assim, ela é considerada, talvez, a precursora da nova era. Toda essa filosofia esotérica e exotérica que veio após Blavatsky, bebeu nessa fonte. Então, ela fez a ponte entre Oriente e Ocidente, num momento também que a Europa estava mergulhada no materialismo. Então, isso também é bom a gente ter como panorama para a gente entender tudo que foi escrito. Às vezes, as controvérsias, as brigas, entre aspas, que ela travava, né, com jornais, com pessoas que escreviam, que reclamavam, que apoiavam, tudo isso está refletido nessa obra, em toda a obra. Então, isso é muito interessante. Esse volume primeiro, né? Então, também eu acho que é interessante a gente saber que ambas as editoras é o primeiro livro de capa dura, o que é uma coisa que faz merecer esse trabalho. Porque eu acho que nós temos que realmente valorizar essa obra como uma coisa única, uma coisa maravilhosa que nós temos assim, o privilégio de ter ao nosso dispor agora em língua portuguesa. Por quê? Porque, como o Charles falou, essa obra estava disponível depois de mais de 60 anos só juntando esse material em inglês. Passou por mais de, não sei quantos anos, mas muitos anos, décadas, até que chegou esse momento de ter em outro idioma essa obra disponível. Tem uma versão em espanhol,
disponível online. Mas é aí que tá, né? Eu acho que nada substitui o livro, vamos dizer, hardcore. Porque muita gente, né? Eu acho que, sobretudo, gerações né, mais antigas aí, mas eu acho também que não só todo mundo, né, se vale e aproveita muito quando tem um livro mesmo físico. Então, esse livro, ele tem mais ou menos 120 artigos, mas temos que ter em conta que alguns artigos são quase que um livro. Então, tem coisas pequenas, tem curtas e outros muito extensos. Então, esse livro, ele realmente, ele traz muitos ensinamentos. Existe nesse livro aqui uma biografia mais ou menos extensa, né, da Blavatsky. Também é relatado, né, como é que foram, não tudo, né, mas vários aspectos da fundação da Sociedade Teosófica. Vários livros também, vários contos estão nesse primeiro volume, contos que são da pena, considerados que são da pena do mestre Hilarion Ismerides. Isso também é outro aspecto que talvez não seja tão conhecido, porque eu acho que quem se aproxima da obra da Madame, dos ensinamentos, vai perceber, porque isso não é escondido, que ela revela isso a todo momento, que ela tem seus mestres, que ela chama de mestres, são seus instrutores. E são, assim, principalmente dois que são mais visíveis, vamos dizer assim, na história da Sociedade Teosófica, do movimento teosófico, que é o mestre Mori e o mestre Kuthumi. Mas há outros mestres. E nesse início do trabalho, alguns mestres são mais visíveis, vamos dizer assim. Então, ela menciona o tempo todo esse mestre Hilarion, que escreveu, né, ou assim, inspirou ela, que há vários métodos. Inclusive, eles escreviam, às vezes, através dela, através da mão dela. Isso aí tudo vai estar escrito, de alguma forma, nessa obra. E também nas biografias que foram escritas, né, e de pessoas que testemunharam, né, quando ela estava escrevendo, como é o caso da Condessa Wachtmeister. Ela estava presente durante praticamente todo o tempo que a Madame Blavatsky escreveu a Doutrina Secreta, que é a principal obra dela em livros. Isso é outro aspecto. Os livros não estão aqui. Isso aqui são só artigos para jornais, para revistas da época. Os livros estão separados para ver a magnitude da obra dessa senhora. É uma coisa, assim, impressionante. E eu acho que nós temos que agradecer muito as pessoas que estão envolvidas nesse momento, né, de trazer à luz essa obra em português, mas nós temos que agradecer, sobretudo, a própria Madame Blavatsky, né? Porque ela que teve que estar sentada ali numa cadeira e escrevendo letra por letra de toda essa obra. Então, são mais de 10 mil páginas, 1000 artigos, que ela escreveu ao longo de 17 anos apenas. Não foi tanto tempo assim. Ela viveu até os 60 anos. Aliás, ela morreu de uma pandemia, né, na época. Uma gripe que assolou a Europa. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Marli Winkler sobre o volume 1 dos escritos compilados de Helena Blavatsky, traduzidos por ela, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Marli Winkler sobre o primeiro volume dos escritos compilados, publicados no Brasil pela editora Teosófica e também, simultaneamente, está sendo publicado em Portugal pelo Centro Lusitano de Unificação Cultural, o CLUC. Marli, então, o primeiro bloco, né, você estava comentando a magnitude, né, dos escritos dessa senhora, né, que além de tantos livros volumosos, que não são de fácil leitura, que fala de tantos temas, né, quase assim, eu considero, né, a obra de Blavatsky é quase uma enciclopédia esotérica, assim, que fala de tanto... É uma Wikipedia esotérica, é a Barça, lembra da Barça? É a Barça esotérica, né? Porque fala de tantos temas, cita tantas referências, tantas tradições, né? Que realmente até difícil acreditar que foi escrito por uma só pessoa. E nós sabemos, né? Quem estuda a obra dela sabe que, de fato, ela não estava sozinha, embora sim, foi ela que escreveu tudo, e escreveu sem ajuda de computadores, né? Escreveu na pena ali, então, pensem o tamanho, né? O tamanho desse trabalho, o sofrimento, ela tinha dores, né? Que ficava muitas horas sentada, muitas horas escrevendo. Então, foi um trabalho realmente desgastante, né? Uma missão ali de vida, né? Dela. E além de todos aqueles livros, então, como você disse, né? Ela também escreveu mais de 1000 artigos, que é justamente o conteúdo que está nessa coleção dos escritos compilados, que no total são 15 volumes, e estamos aí com o lançamento do volume 1, quase 900 páginas. Num período que havia, então, né, Marli, como você comentou, aquele período ali, segundo o que ela nos diz, né, segundo os mestres dela, havia um duelo, né, de um lado você tinha o materialismo científico muito acirrado, diferente do que é hoje, inclusive, né, muito objetivo e sempre renegando tudo, né, que fosse até da psicologia. A psicologia nem tinha se desenvolvido ainda, né? Então a gente tinha mais um materialismo, uma ciência muito materialista, muito focada na coisa, né? E, do outro lado, você tinha a religião dogmática, também super rígida, né? Que não aceitava nada que tivesse fora do dogma, você não tinha ali nenhuma liberdade, né, filosófica, né, para trazer analogias, para interpretar aqueles ensinamentos, né? Tinha que obedecer aquilo ali e pronto. Então entra, né, Marli, o pensamento teosófico, o pensamento de Helena Blavatsky, entra para trazer um contraponto, né? Fala um pouquinho para nós, então, dos temas dos artigos desse primeiro volume e também da inspiração, né? Os seus mestres, a inspiração dela para produzir todo esse conteúdo. Então, ela veio para criar esse contraponto que você fala. As coisas estavam acontecendo, o espiritismo estava iniciando também, e havia um entendimento de como que era, o que estava se manifestando, se eram espíritos de pessoas falecidas e tal. Então, ela veio fazer esse contraponto e né, instigar também, às vezes espetar, porque precisava, né? Enfim, tudo isso estava acontecendo. Então, ela falou muito sobre mediunidade, né? O que eram esses fenômenos do ponto de vista dela, né? E dos seus inspiradores, seus instrutores, os poderes psíquicos também. Tudo isso estava sendo começado a falar. Não se falava nesses temas. Então, tudo era feito com bastante cuidado também no início. No início, ela nem falava, por exemplo, em reencarnação, mais tarde ela falou. Então, tudo isso isso vem, todas essas comunicações vêm em contextos, né? Ela fala também, assim, começaram a aparecer cartas, algumas cartas para o coronel desse mestre Serapis, e essas cartas apareciam de uma maneira fenomênica, e tudo isso começou a explicar como é que acontecia. Era uma precipitação, era uma materialização daquela carta, caía no colo da pessoa, caía em algum lugar. Então, tudo isso é o caldo, é o bojo onde todo esse material é trazido com muitas informações. Então, ela diz, lá pelas tantas, ela também trava, né, uma discussão com um pessoal lá que é chamado Clube Iraf,
isso tem um significado, as letras lá, ou seja, também tem várias pessoas desse momento que travam relações com ela, e os principais têm uma biografia também de todas essas pessoas. Isso é bem interessante também. No final de cada volume tem a biografia dos principais pessoas que foram citadas nos artigos. Então, essa um texto que ela escreveu para esse Clube Iraf, ela chama de primeira tacada oculta, primeiro tiro oculto dela. Tudo isso vai acontecendo. Então, também ela vai falar muito rapidamente da constituição, né, do homem, do ser humano, né, os diferentes veículos que ele usa, os diferentes planos onde ele circula. Tudo era muito desconhecido na época. E até hoje, vamos dizer, né, essas coisas, a ciência ainda não chegou lá, né? Então, a ciência ainda é muito materialista e trata muito com aquilo que aqui nesse plano físico você pode tocar, ver, botar no microscópio, enfim. Então, assim, esse embate sempre houve e ainda há, mas ela veio trazer, né, recursos para que se entenda, teorias para entender o mistério da vida, né, os planos, porque todos nós, e isso aí é uma coisa também comum, temos experiências, né, de sonhos, de acesso a outros níveis que a gente, o cidadão comum aí não consegue entender. Então, algumas pessoas, e ela era uma delas, são chamadas de clarividentes, eles conseguem acessar outros níveis da consciência e trazer conhecimentos. E além do que, como a gente falou, ela estava em contato com seres que têm acesso muito mais profundo, né? E conhecimentos muito mais profundos de todos esses fenômenos, de todos esses níveis, de todos esses planos, de todas essas, essa consciência que a gente trabalha e que a gente tenta entender. E que as religiões, né, todas as religiões também, tentam entender e tem as suas versões. Ela, um dos objetivos da sociedade que ela fundou é estudar religiões, filosofias e ciências de forma comparativa. Porque você vai ver com isso, é uma coisa assim, vamos dizer, é um instrumento didático, vamos dizer assim, de conhecimento. Você, ao estudar comparativamente, você vai ver que, vamos dizer, todas as principais falam mais ou menos a mesma coisa, adequadas ao momento histórico, ao país onde nasceram. Então, tudo isso é válido e é muito interessante para a gente tentar entender que lugar é esse que a gente vive, quem somos, para onde vamos, todas essas questões que o homem sempre está se colocando e que não tem muitas respostas até hoje. Existem suposições para a maioria das pessoas, é um conhecimento de segunda mão. Embora ele tenha experiências, né, particulares de várias coisas ali que ele sabe, ele pode também pressentir que isso aí tem a ver, porque ele tem as suas próprias experiências, mas uma experiência consciente e explicações vêm de pessoas, né, mais avançadas, vamos dizer assim, que já trilharam esse caminho da busca espiritual e alcançaram muita sabedoria. Vamos dizer assim, não é um conhecimento é de segunda mão. Sabedoria é o conhecimento vivido, né? Você experimentou aquilo, então você fala, não, isso aqui eu vi, eu vejo. Então, é tudo isso que tá assim, nessa coleção que afetou, né, diga-se de passagem, o pensamento dos principais expoentes da civilização. Vamos dizer, século XIX em diante também, isso aí, esse conhecimento trazido pela Blavatsky afetou de alguma forma ou outra todo o pensamento ocidental e até oriental, porque voltou para o Oriente. Ela trouxe do Oriente
E o Oriente, por exemplo, a Índia, né, onde ela também, depois a sociedade se mudou, não valorizava esse conhecimento da qual ela foi o berço. Então, o fato de ela fazer essa ponte, valorizar a Europa, tomar conhecimento e se interessar por isso, afetou a própria Índia. Então, é isso que aconteceu. Então, tudo isso tá, né, vamos dizer assim, refletido nesses escritos, que são, assim, uma mina de ouro. Uma mina de ouro a gente tem que cavar as pepitas melhores ali também. Então, aqui dentro tem pepitas, né, que valem a pena a gente guardar como uma coisa que nos é útil para a nossa própria vida, para a gente, né, se valer também desses conhecimentos para o nosso próprio desenvolvimento, porque é o que a gente está aqui para quê? Não é para comer e dormir, né? A gente está aqui para a gente... eu acho que é uma coisa que é assim, instiga todo ser humano. Para o que eu estou fazendo aqui, o que eu devo fazer de melhor, o que é melhor. Entender todas essas questões é muito importante. E essa obra toda, ela nos ajuda muito nessa trajetória. Que é aquela coisa, o caminho é percorrido por cada um. Ninguém percorre o meu caminho. Mas nós temos ajudas nesse caminho. Então, essa obra nos ajuda muito a gente, né, em vez de fazer uma volta gigante, a gente vai mais ou menos corta, vai pelas picadas, porque a gente tem ajudas de pessoas que já transitaram nesse caminho espiritual. Então, é muito recomendável, né, essa obra nesse sentido também. Além de ser uma obra muito erudita, muito erudita. Inclusive, o tradutor, no caso, ele precisa fazer muita pesquisa. Ainda bem que hoje existe a internet e você apressa essa pesquisa. Porque foi falado também que ela... é sabido, né, quem estuda a história e tal, que ela tinha poucos livros com ela. Mas ela mencionava e referia mais de 1000 livros, muito mais. As pessoas já contabilizaram isso, mas eu não me lembro de cabeça. Mas são milhares de obras que seria impossível para ela fazer isso de uma forma física. Então, é aí que ela usava esses poderes que ela tinha de acessar, né, todos esses livros e obras e referenciar. Depois, as pessoas que ajudavam ela iam lá nos museus e confirmavam. Confirmavam, né? Às vezes a página estava trocada, mas trocada de um jeito. Enfim, tudo isso faz parte dessa grande obra e eu acho que é um momento, vamos dizer assim, especial aqui da Sociedade Teosófica Brasileira, né? No Brasil, que está lançando essa obra que vai certamente ajudar muitos estudantes da filosofia esotérica. E de minha parte, Marli, eu deixo os parabéns, né, pelo seu trabalho tão grande, né, de trazer essa tradução, de disponibilizar e possibilitar, né, que essas joias, né, estejam aí disponíveis para todos no Brasil e também em Portugal, né? Está sendo publicado lá também, né? Então, para todos aí que... Nós temos que agradecer um conjunto de pessoas, a revisora, a Solimeire, né? Schiller, que está revisando toda essa obra, é muito trabalho, a diagramadora, enfim, como você falou, é uma equipe, né, de trabalho, e sem ela a gente, né, fica muito mais difícil, né? Quase impossível, né, uma pessoa só fazer todo esse trabalho para tornar né, a obra uma coisa física disponível para todo mundo. Então, né, aproveitem e comecem a fazer a coleção, né? Até chegar no 8, depois do 8 a gente vai em frente também. Nós temos a firme intenção de publicar toda essa obra. Vai levar algum tempo, claro, porque exige muito trabalho e a gente tem uma intenção perfeccionista, a gente quer que seja o melhor possível, né?
Então, mas vem aí, os próximos volumes vêm aí. Então, é um momento único, né? Dentro do movimento teosófico e esotérico, de um modo geral, né? Porque não são só os teosofistas ou pessoas que são associadas à sociedade teosófica que têm interesse nessas obras. Ao contrário, isso aí já é uma coisa universal. Então, a Blavatsky, ela começou isso aí, ficou muito claro, focado dentro da própria sociedade, mas desde o início já respingava para fora, e tudo isso despertava, né, o interesse de muitos grupos, muitas organizações e tudo mais, e continua sendo. Então, isso aí não é só para membro, mas os membros têm, eu diria quase que a obrigação de colecionar essa obra da sua principal fundadora e inspiradora. Porque, claro que outras pessoas estavam ali, ajudaram muito e foram muito importantes, mas a principal inspiradora da obra foi ela. Ela que trouxe, né, esse conhecimento todo ao redor do qual se constituiu uma sociedade, né, de estudantes e pessoas que levaram a organização adiante, né? Que está aí até hoje há mais de 100 anos. Com certeza. Eu costumo pensar que Blavatsky foi um evento, né? Mais que uma vez ela foi um evento, né? Ela abriu uma janela para o nosso mundo e esse mundo, né? Dos mestres, da sabedoria, desses conhecimentos que, claro, estavam por aí, mas estavam nas tradições, estavam de maneira alegórica, né? Conhecimentos perenes, né? Com certeza, né? E o texto fica, né? Blavatsky nos deixou há mais de 100 anos, mas o texto fica, assim como os livros aí também ficarão, né, Marli? Nós iremos partir em algum momento, né? Mas os livros estarão aí para as gerações vindouras, né? Para que todos possam ter acesso a esses textos. E como você disse, a obra de Blavatsky ela é muito maior que a Sociedade Teosófica, né? Exato. A Sociedade Teosófica é uma instituição fundada por ela, que existe até hoje, muito importante, a qual eu faço parte, né? Também. Sim. Mas a Blavatsky ela transcende, né? Existem outros grupos, estudantes solitários ou de outras organizações que também estudam a sua obra, que é super conhecida aí no meio espiritualista e esotérico. Exatamente. Então, estamos todos de parabéns, vamos dizer assim. E quem também né, valorizar e procurar entender, ler aos poucos, né, essa obra também com certeza vai se beneficiar muito, porque, como eu disse, essa obra está eivada, né, de pérolas, muitos conhecimentos que a gente pode usufruir, né, sentado no sofá. Com certeza. Marli, gratidão pela sua partilha, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Charles. E vamos em frente agora, cuidar dos próximos volumes também, que é muito trabalho que tem pela frente ainda. Com certeza. E, inclusive, o volume 2 aí tá no forno, gente. Tá prestes, né? Já tá pronto. Daqui a pouco a gente vai enviar para a gráfica e daqui a pouco a gente já estaremos gravando aí mais um episódio aí sobre o volume 2. Isso aí. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Marli Winkler sobre o volume 1 dos Escritos Compilados de Helena Blavatsky, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.